O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre Corações nas Sombras, do Alan Francis. Esse livro aqui, na verdade, é o primeiro livro dessa coleção Corações nas Sombras. O título desse primeiro volume, então, é O Presságios de Guerra. E só pelo tamanho desse primeiro volume, vocês já devem ter percebido que se trata de uma saga de fantasia. E essa história toda vai se passar num mundo fictício, né, chamado Ifianor. E logo aqui no início do livro a gente tem um mapinha que vai mostrar pra gente aqui os lugares onde vão acontecer os conflitos da história. Então este mundo fictício é dividido entre dois continentes, né? O continente de Palas e o continente de Primas, enfim. Acho importante ter mapinha nesse tipo de livro, que é pra gente se perder menos, né? Não vou mentir pra vocês não, me perdi bastante durante a leitura desse livro. E bem, então é isso, essa história vai se passar então nesse mundo fantástico, povoado por criaturas místicas envolta em magia. E aqui nessa história, então, a gente vai ter diversos reinos, e em cada um desses reinos vamos ter aí alguns conflitos acontecendo. Logo na introdução do livro, nós somos apresentados, então, a uma carta escrita por uma das personagens, e nessa carta a gente vai ficar sabendo que houve, há um tempo atrás, um grande conflito que levou à extinção dos centauros. A gente fica sabendo também que os orcs e outras criaturas aí meio demoníacas foram exiladas, foram enviadas para Agonia. Agonia é como é chamado aqui o submundo. Então essas criaturas ficaram presas em Agonia e Agonia foi selado por um elfo. Só que agora, no momento, né, em que essa carta está sendo escrita, surge um novo mestre que meio que vai guiar então esses orcs e essas outras criaturas para fora de Agonia. E outra coisa que está acontecendo também nesse momento é que surgiu novamente esse dragão negro. Muito bem, então além dessas criaturas estranhas voltarem a caminhar ali pelos reinos, a gente vai ter também um dos personagens aqui interessados em coletar todos os talismãs que foram distribuídos aí em diversos reinos. Então todo mundo sabe da existência de 6 talismãs, só que aparentemente existe um 7º aí que estava escondido. E além disso tudo, a gente fica sabendo da existência também desse personagem, que é meio que um inventor, afinal de contas ele inventou a locomotiva. E esse cara é disparado o melhor personagem da história, pelo menos na minha opinião. Então ele inventa essa locomotiva que deixa todo mundo muito intrigado, porque afinal de contas esse meio de transporte se movimenta sem a necessidade de magia. E tem muita gente desconfiada dessa invenção, principalmente pela forma como essa locomotiva é utilizada. Porque aparentemente essa invenção também é utilizada para coisas escusas, digamos assim. Mas tá, logo no início do livro nós vamos ser então apresentados a diversos ataques que várias partes, né, de Ifianor está sofrendo. Então, no primeiro momento, todos esses fatos que eu acabei de dizer para vocês, né, que a gente fica sabendo através da carta e através dos primeiros capítulos também, não tem ligação, mas conforme a gente vai avançando na leitura, a gente vai vendo que tudo aquilo tá meio que conectado. O mesmo vai acontecer com esses ataques que esses diversos lugares vão sofrer. Mas no primeiro momento, nem os personagens, nem a gente vai ficar sabendo o que é que está acontecendo e por que tudo aquilo está acontecendo. Então o leitor vai sendo guiado através desses conflitos e por meio desses conflitos a gente vai ficar conhecendo também os personagens principais de cada um desses núcleos diferentes. Então eu confesso pra vocês que eu me senti bem perdida, assim, por pelo menos, sei lá, 200 páginas desse livro, porque ficava assim, pera lá, o que é que tá acontecendo aqui? Mas como eu disse pra vocês, aos poucos as histórias vão se entrelaçando, as coisas vão ficando um pouco mais claras. E é só lá pela metade do livro mesmo, que é quando acontece a reunião do Alto Conselho, que meio que rege, então, todos esses reinos. E é a partir dessa reunião, então, que as coisas vão começar a ficar mais claras. Tanto para os personagens, como para nós, leitores, também. E assim, gente, são muitos elementos, são muitos personagens. Em cada um desses núcleos, a gente vai ter personagens diferentes e a gente vai acompanhar a história pessoal desses personagens. Durante o desenrolar dos conflitos, a gente vai notar que vão existir aí alguns heróis sendo formados. A gente vai acompanhar também diversos rituais de passagens de diversos personagens bem jovenzinhos que vão precisar entrar nesses conflitos. E é bastante interessante a forma como o autor fez um ritual de passagem diferente para cada uma dessas regiões. E vários desses personagens vão se desenvolvendo ao longo desses treinamentos e vão ter ali uma função importante lá na frente da história. Pode ser que eles nem tenham aparecido aqui nesse primeiro volume, vão aparecer somente nos próximos.
Mas a gente nota que o narrador da história, né, que é essa pessoa que está escrevendo essa carta, e o autor do livro, né, obviamente, estão preparando o terreno então para aquilo que está por vir. E dentre os diversos elementos nessa história, a gente vai ter inclusive aqui uma profecia, né, sobre uma criança que vai nascer, enfim. É um livro de fôlego com uma história a ser desenvolvida aos poucos, então o autor do livro não teve pressa para escrever essa história. E assim, os pontos negativos que eu encontrei aqui nesse livro, além da revisão de texto e do copy desk como um todo mesmo, gente. O pessoal da editora Chiado deixou passar muita coisa, inclusive assim, uma coisa que me incomodou bastante, não sei se isso pode incomodar vocês, foi a diagramação das notas de rodapé. Então toda a revisão ortográfica e a diagramação do livro como um todo mesmo deixaram a desejar. Mas fora isso, a gente tem também alguns diálogos excessivamente longos. E por fim, outra reclamação da chata da Tatiana que com relação a esse livro seria então as cenas de sexo, gente. Ou as cenas de insinuação de sexo. Que na verdade são poucas, mas enfim, são cenas que me lembraram cenas de sexo de novelas da Record, sabe assim? Mas eu acredito então que existe espaço para melhora nessa parte então da história. Enfim, temos aqui então um livro de fantasia nacional que não deixa nada a desejar as sagas de fantasia gringas que a gente vê por aí. Então fica a dica para quem gosta desse tipo de histórias, para quem quer se aventurar por uma nova saga e para quem não tem pressa, né, de acompanhar essas histórias, porque geralmente esses livros chegam a ter 3, 4 volumes. Se eu não me engano, o Alan Francis já está terminando de preparar o segundo volume, então logo logo teremos novidades por aí. E não deixe de checar a descrição deste vídeo, lá eu vou deixar todos os links para as redes sociais do autor, onde encontrar o livro. E o autor do livro também, o Alan Francis, tem um canal muito bacana aqui no YouTube. E dentre outros assuntos que ele apresenta no canal, ele tem também uma série bacana de vídeos de oficina literária. Então não deixem de conferir, certo? E é isso, depois não esqueçam de me contar o que vocês acharam do livro. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo, até mais!